Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem recorrente, que é sobre a dependência emocional. No vídeo de hoje a gente vai falar alguns sinais de dependência emocional, o que é a dependência e alguns passos também para te ajudar a sair disso. A dependência emocional, a dependência afetiva é algo bem falado ultimamente, mas vale lembrar que aqui no vídeo que a gente vai falar hoje não é um diagnóstico psicológico, tá? A gente vai falar de uma dependência emocional que é conhecida aí no senso comum como uma forma disfuncional de se relacionar. O que é a dependência emocional, então? A dependência emocional ou afetiva é uma ligação mental e emocional, em geral obsessiva, a objetos, pessoas e atividades, que se origina na crença irracional de que esse vínculo trará de uma maneira única e permanente prazer, segurança e autorrealização. Ou seja, o que define uma dependência não é tanto o desejo em si que a gente tem por uma outra pessoa ou algo. É a sensação iminente de que eu não consigo continuar a minha vida sem essa coisa, que eu não vou conseguir renunciar a isso em um momento em que eu precise. Ou seja, é a sensação de que se eu perder, eu não consigo continuar a minha vida. Algo importante da gente mencionar aqui é que quando a gente fala de desapego ou de ser alguém emocionalmente independente, não é algo ruim e nem alguém que é frio. Quando a gente pensa sobre o desapego, basicamente é quando a gente consegue se relacionar com uma pessoa, mas caso alguma coisa aconteça, a gente vai sofrer, né, muito, mas a minha vida não acabou ali. Então, isso também faz parte de a gente aceitar as incertezas da vida, porque né, a gente não fala nem a nível só de separação, por exemplo, pensando num relacionamento amoroso, né, ou até uma amizade. A gente pode entender sobre as incertezas da vida, né? A gente realmente não sabe o dia de amanhã. Basicamente, então, se você acha que não consegue viver sem alguma coisa ou alguém, ou sente que a sua vida só tem significado estando perto de algum tipo de relação, talvez você esteja aí enfrentando uma dependência emocional. Se caso você ficou na dúvida se tem a dependência emocional, eu vou falar aqui alguns sinais e alguns pontos que podem te ajudar a se perceber. Primeiro, tem uma tendência a negociar a liberdade. Se você vive uma dependência emocional, você não é mais dono das suas ações, você vive em prol de alguém. Então tu acaba perdendo a tua liberdade por conta disso, porque acaba nem às vezes tomando certas decisões e esperando pelo outro. Segundo sinal, você nunca está satisfeito. Isso acontece porque existe uma tentativa de tentar preencher um vazio e acaba que todo o tempo que você passa com aquela pessoa nunca é o suficiente. Terceiro, medo de perder a fonte da sua dependência. Se você acha que não consegue viver sem essa pessoa ou algo, que você é dependente daquilo, acaba que existe uma certa ansiedade em perder. Caso alguma coisa aconteça, você não consegue continuar. Quarto ponto, a dificuldade de se autoconhecer. Quem passa muito tempo ligado a outra pessoa acaba tendo pouco tempo ligado a si mesmo. E isso acaba dificultando o seu autoconhecimento. Acontece aquela frase de só me reconheço quando eu tô contigo. Quinto e último sinal, a necessidade de se apropriar da pessoa que você depende. Isso acontece por conta do medo de perder. Para que eu não perca aquela pessoa, para que às vezes eu não seja trocado, eu acabo querendo possuir. Agora a gente vai falar aí de alguns passos que você pode tomar para se livrar dessa dependência emocional. O primeiro deles é abraçar a sua solidão. Isso porque normalmente quando existe essa dependência emocional, a gente quer estar sempre com aquela pessoa. Então, o abraçar a sua solidão é justamente a gente acabar aproveitando a nossa própria companhia e se conhecer aí sozinho. O segundo passo vem logo após o abraçar a sua solidão e ele é justamente gastar tempo em se conhecer. Refletir sobre isso, quais são os seus valores, o que é realmente importante para você. Justamente porque a gente acaba se ligando demais ao outro e acaba perdendo aí um pouco daquilo que a gente conhece de nós mesmos. O terceiro passo é identificar qual o medo por trás
desse apego. Então a gente precisa às vezes entender o que me faz permanecer nessa dependência. É o medo de não dar conta sozinho? É a sensação de ser insuficiente, de ser às vezes inútil, de não conseguir dar conta? É o medo de ninguém mais gostar de você? O que acaba influenciando nas suas ações de continuar dependente daquilo? O quarto ponto, ele é muito importante e vai ser útil para todas as coisas na sua vida, que é entender que nada é permanente. A vida a gente não consegue controlar a maioria das coisas e nas nossas relações isso também acaba entrando, né? Então entender que nada é permanente é saber aproveitar aquele momento, mas entender que tudo pode mudar e que a gente precisa também estar preparado para isso. O último passo, e talvez o mais difícil até então, é a abstinência. Porque quando a gente entende que a gente depende de algo, não tem como a gente deixar de depender de algo e permanecer vivendo aquela dependência todos os dias. Então, quando a gente fala, né, da abstinência, não é se livrar da pessoa ou daquilo ali, mas é a gente conseguir passar um período, passar um tempo sem necessariamente ter essa necessidade de estar o tempo todo. Então, se a gente é dependente de algo, a gente precisa se abster para se perceber sem essa coisa que a gente acaba depositando aí a nossa dependência. Então, gente, esse foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma e se você conhece alguém que precisa escutar isso também, compartilhe o vídeo com ele. Aproveita e se inscreve e deixe o seu like.